tarde, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Estou me dando bem? Um negócio. Tá. Que nós possamos adorar o nosso Deus essa tarde. Sou muito agraciado de estar com vocês aqui mais um dia, louvando o nosso Deus em mais um culto. Amém? Vamos louvar. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Amém. A minha alma te busca insaciavelmente, tenho sede de Deus, meu Senhor. Tenho sede das fontes eternas do amor, tenho sede do infinito, quero te encontrar. Toda vez que eu busco a tua santidade, minha face começa a brilhar, e até minha sombra é pura. Quando estou em tua presença, não consigo explicar. Vou te buscar nos montes, vou te buscar nos vales, vou te buscar, Senhor, vou seguir o teu amor. Vou te buscar bem cedo, vou te buscar no pôr do sol, vou te buscar sem medo, quero te encontrar. Espírito Santo, me dá entendimento para compreender-te, Senhor. Meu desejo é o centro da tua vontade, caminhando na verdade. Vou te adorar. Toda vez que eu busco a tua santidade, minha face começa a brilhar, e até minha sombra é pura. Quando estou em tua presença, não consigo explicar. Vou te buscar nos montes, vou te buscar nos vales, vou te buscar, Senhor. Vou seguir o teu amor, vou te buscar bem cedo, vou te buscar no pôr do sol, vou te buscar sem medo, quero te encontrar. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz de Jesus. Que alegria imensa nós podemos ter esse privilégio, né, de estarmos juntos para adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem provado o seu imenso amor para conosco, através de Jesus. Esse Deus que não cansa de nos abençoar, de derramar sobre nós da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Como é bom estarmos aqui reunidos na presença desse Deus para adorar, para bendizer e para glorificar o nome dele. E hoje é dia de festa. Festa no céu e festa na igreja. Porque hoje nós celebramos o milagre do nascimento de mais 2 vidas para Jesus. Sabe? Hoje foi uma manhã tão especial lá no prédio, onde nós tivemos o seu Luiz, marido da Fátima, que
há 36 anos, mais ou menos, que ela se converteu e, ao longo dessa caminhada dela com Cristo, ela sonhava com seu marido na presença do Senhor. E ele passou maus bocados nesse período da quarentena, onde ele foi infectado pelo Covid. Ele esteve internado no Antônio Prudente, mas graças à glória de Deus, Deus o preservou para que ele pudesse experimentar um milagre ainda maior na vida dele. Porque o fato de alguém sair de uma enfermidade muito grave a pessoa se sente como aconteceu o milagre da minha vida, mas ele experimentou um milagre ainda maior, que é a salvação da sua alma. E hoje nós testemunhamos, e a gente vai ver aqui, não sei se o Diego está com o vídeo já anotou aí, vai ser apresentado aqui o vídeo do batismo do seu Luiz. Seu Luiz é esse senhor aqui, é o esposo da dona Fátima, e a Fabrícia. A Fabrícia, essa jovem, é filha do seu Luiz e da dona Fátima. E nessa manhã, ambos entregaram suas vidas para Jesus. Vamos ouvir o vídeo aqui, aí logo em seguida eu faço a abertura do culto. Graça e paz a todos, aos irmãos que vão estar também assistindo esse momento, vendo esse momento. Hoje nós estamos aqui para contemplar o milagre de Deus, o verdadeiro milagre de Deus, onde o seu Luiz e a Fabrícia têm esse privilégio de receber de Deus a salvação que foi entregue através de Jesus. E esse momento é um momento de confirmação, onde nós vamos estar ouvindo o testemunho deles, da fé deles, na mensagem do Evangelho. Queria compartilhar um texto, está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Quando João está narrando a morte de um amigo de Jesus chamado Lázaro, e Jesus ele se demorando na sua tarefa, no seu ministério, quando ele chega à casa de Marta e Maria, irmã de Lázaro, estas já reclamam porque ele se demorou e seu irmão já havia morto. Marta disse para Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não estaria morto. No desenrolar dessa conversa, Jesus ele diz para Maria, Jesus respondeu para Marta, aliás, declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Diante dessas palavras, desse acontecimento, Jesus realizou um dos maiores milagres das Escrituras, trazendo o homem à vida depois de 4 dias de morte, já em estado de putrefação, de decomposição. Esse é um milagre extraordinário. Jesus já havia ressuscitado outras pessoas, mas não com tantos dias de morte. O fato de ele estar 4 dias é para realmente comprovar o poder de Deus sobre a vida. E Jesus foi lá, viu a situação, viu as pessoas chorando, aquilo emocionou Jesus. Jesus chorou, João 11:35. E Jesus, mandando tirar a pedra do sepulcro, chamou: Lázaro, vem para fora. Muitos dizem que Jesus citou o nome de Lázaro, porque se Jesus dissesse só assim, vem para fora, possivelmente poderiam vir outros mortos que estivessem lá também. Olha o poder maravilhoso de Jesus. Lázaro presenciou ele foi alvo de um grande milagre de Deus. Mas por que eu estou trazendo esse texto para o momento do batismo de vocês? Porque o verdadeiro milagre que aconteceu na vida de Lázaro não foi ele ressuscitar dos mortos, embora seja um grande milagre. Você já pensou? Alguém morto, já enterrado 4 dias, e essa pessoa
se levanta a partir da ordem de alguém, todos iríamos admirar essa pessoa, o poder dessa pessoa. E ficaríamos espantados com o milagre. Mas o grande milagre mesmo que aconteceu não foi o fato de ele ressuscitar dos mortos, foi o fato de ele conhecer Jesus. Foi o fato de ele ser amigo de Jesus. Foi o fato de ele andar com Jesus. Foi o fato de ele ouvir as palavras de Jesus e de ele crer em Jesus. Sabe por quê? Lázaro, mesmo ressuscitado, experimentando o milagre de voltar à vida de Deus, Lázaro morreu. Capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte: mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Lázaro estava com testemunho do poder de Jesus, ao qual as autoridades, né, os religiosos, os sacerdotes, os fariseus, perseguiam Jesus. E Lázaro era aquele testemunho: olha, isso aqui foi o que Jesus ressuscitou. Eles resolveram matar Jesus. A narrativa não diz se eles conseguiram matar. Aliás, resolveram matar Lázaro. A narrativa não diz se eles conseguiram matar Lázaro. E se eles conseguiram matar, Essa impressão minha, mas de forma injusta, imagine Lázaro. E aqui, pelo que nós sabemos, Lázaro não vive, pelo menos aqui. Mas Lázaro vive, porque ele creu em Jesus, na palavra de Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o maior milagre que um ser humano pode experimentar na sua vida é o milagre da ressurreição da alma, sabe? É o milagre da vida eterna, é o milagre da reconciliação com Deus. E o que vocês vão estar experimentando aqui é exatamente esse grande milagre, que nem mesmo a morte vai poder tirar isso de vocês. Vocês vão ter o privilégio de viver eternamente com Deus, de gozar uma vida eterna. Se muitas pessoas acham que a vida aqui é boa e não querem morrer, eu não quero morrer, certamente ninguém quer morrer. Imagine uma vida onde você não tem sofrimento, não tem pecado, que é o nosso grande problema. Uma vida onde você vai estar eternamente vivendo, gozando uma vida verdadeira. Eu queria isso. Eu quero isso. E qual o passo para isso? É o que vocês estão dando aqui agora. Então eu queria fazer algumas perguntas diante do que vai estar acontecendo. O ato do batismo é um ato de obediência à palavra de Deus. Não basta somente a pessoa dizer: eu creio em Jesus, eu tenho fé, se ela não obedecer através do batismo. O batismo é uma obediência à palavra de Deus, e essa obediência vai gerar vida eterna. Vocês serão perdoados os seus pecados, receberão o Espírito Santo na vida de vocês, e o Espírito Santo é esse selo da salvação, de que nós não temos mais nenhuma culpa diante de Deus. Todos os nossos pecados são cancelados. Pode pensar no pior pecado que você ter cometido na face da terra. Deus perdoa em Cristo Jesus. E aqui é o ato determinante para isso. É por isso que quando vocês são batizados, vocês estão morrendo para si, morrendo para o mundo, morrendo para tudo. O velho homem, o pecado, tudo. Eles estão nascendo para Cristo Jesus. Então, vou fazer algumas perguntas básicas, primeiro para a Fabrícia. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Amém. Você está arrependida de seus pecados? Você tem convicção de que quer realmente entregar a vida para Jesus, fazendo dele o Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Com essa atitude, você vai estar fazendo parte da família de Deus, se unindo a essa família de Deus. E eu pergunto: você está disposta a andar com essa família, servindo, amando e cuidando dela? Sim. Amém. Diante dessa confissão, vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o perdão de todos os teus pecados, o do passado, o do presente e até do futuro, para que você receba o perdão dos pecados e o Espírito Santo da sua vida. Seu Luiz, da mesma forma, o senhor crê em Jesus como Filho de Deus? Eu creio. Amém. O senhor se arrepende dos seus pecados? Me arrependi. Amém. O Senhor está disposto a entregar realmente a sua vida para Jesus e fazer dele agora o Senhor e Salvador da sua vida. A sua vida não lhe pertence mais, pertence a Jesus. Está disposto? Sim. Está disposto também a fazer parte dessa família e caminhar com ela, servindo, abençoando e ajudando essa família? Sim.
diante dessa confissão. Não nos resta outra coisa senão lhe batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que todos os seus pecados sejam perdoados. Amém. Aqueles todos que são livros do passado, os do presente e até do futuro. Porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados. E assim o Senhor vai se tornar uma nova criatura, recebendo o perdão dos pecados e o Espírito Santo em sua vida como um selo da salvação de Deus. Amém. Vocês gostariam de falar algo? Dizer alguma coisa? Então, Então vamos primeiro ao seu Luiz, aí depois a Fabi. O senhor vai fazer assim, o senhor vai pegar aqui o seu braço aqui, ó. pegar no braço do senhor. Não, o senhor cruza o braço aqui, esse seu braço o senhor cruza aqui. Aqui. Ah, não, esse aqui. Não, pronto, fica bem. Aí eu vou pegar o senhor aqui e vou mergulhar, tá certo? Tá certo. Então, seu Luiz, eu vou lhe batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o perdão de todos os seus pecados, e para que o senhor receba a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém. De glória a Deus. Pronto. Amém. Glória a Deus. Viu? Bem-vindo à família de Cristo. Veja aí sim, a mamãe. Quero ver. Olha aí a mamãe. Vai fazer assim. Vê, tia Fabrícia. Eu vou pegar dois braços. Quer filmar de lá, não quer ver? Vamos ver. Eu rodei aqui, ó. Cuidado aí. Eu rodei aqui, ó. Cadê o terceiro? Tá feliz? Seja abençoado. E também eu tô realizando o sonho de me batizar aqui nessa igreja onde a minha mãe e as minhas irmãs foram batizadas. E agora eu e meu pai. Sua avó. Sim. Então, eu vou lhe batizar, Fabrício, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu falei, para que todos os teus pecados sejam perdoados. Você, como diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão aqui. Então, sinta-se agora em Cristo, não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus. O Espírito Santo vai fazer parte da sua vida. Amém. Aleluia! Glória a Deus, Deus abençoe. Bem-vindo à família. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção maravilhosa. Só voltando lá para sentir a alegria desses irmãos, a alegria da dona Fátima de ver a sua família diante de uma grande turbulência que eles passaram, porque toda a família passou pelo Covid. E assim eles recebem esse milagre de Deus, porque o milagre não foi eles ficarem curados do Covid. O milagre foi eles terem recebido Deus, essa graça maravilhosa que vem de Cristo Jesus. Hoje houve uma grande festa nos céus e também uma grande festa na igreja. Eu não sei se eles estão aqui. Filho, tu olhou para mim, responde aí. Ficou de ligar para eles. Eu tentei ajudar a dona Fátima, ela vendo, mas não conseguiu colocar o som para ouvir. A Fabrícia, ela falou que está tentando, mas a internet dela é muito ruim, não conseguindo entrar. Tá bom. Okay. Obrigado, filho. Então, a gente iria ouvir um pouco do testemunho dele e apresentar eles assim diante de toda a igreja, né? Mas a gente vai fazer isso em outra oportunidade. Não tem outras oportunidades. Estou muito feliz. Eu queria compartilhar um texto com os irmãos, Salmo 23. Salmo muito conhecido. Abra sua Bíblia aí no Salmo 23. Salmo 23 fica depois do Salmo 22 e antes do Salmo 24.
Estou dizendo isso que eu estou procurando aqui, viu? Só um instante. Não sei se vocês perceberam, mas é porque eu estou só óculos. Aí demora assim mesmo. Mas vamos lá. Ai, Deus. Não estou tá indo, não. Só um instante aí, irmão. Aqui é eletrônica, a Bíblia aqui aí travou. A Sheila foi buscar dela ali para salvar. Obrigado, Sheila. Leamos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me nas veredas da justiça, por amor do nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Estarei na casa do Senhor longos dias. Irmãos, imagine que privilégio eu, você, nós termos parte do rebanho do Senhor. Sermos ovelhas do bom pastor, desse bom pastor que se arrisca por nós, desse bom pastor que nos ama, buscando a suprir todas as nossas necessidades. O pastor que nos ama a ponto de nos perdoar todas as nossas ofensas. Esse pastor que nos carrega no colo no momento de grandes adversidades. Esse pastor que está disposto a nos resgatar do vale da morte, do império das trevas, do lamaçal do pecado. É esse pastor, que é o nosso bom pastor. O Senhor é o pastor. Eu escolhi esse texto porque algumas pessoas hoje comemoram o dia do pastor. E eu considero e tenho alto a admiração e honra pelos meus irmãos, que são meus pastores, Ayrton, Júnior, e não tem como você não lembrar desse supremo pastor, o pastor que cuida verdadeiramente das suas ovelhas. Ao rebanho desse pastor foi acrescentado a vida do seu Luiz e da Fabrícia. Que nós, como desse rebanho, desse pastor, nós possamos juntamente ajudar a esses irmãos a andarem nos caminhos do Senhor, ouvindo a voz desse bom pastor. Que Deus nos abençoe, irmão. Essa noite já começou de forma tremenda, maravilhosa, cheia de alegria, e que seja uma noite edificante, que seja um culto edificante, que possamos cantar com alegria, que possamos participar da ceia do Senhor, lembrando do seu amor, da sua misericórdia, que possamos ofertar as nossas vidas ao Senhor, que possamos dar toda a atenção à palavra de Deus, para que essa venha nos edificar, nos fortalecer e nos fazer lá integridade na sua presença. Sinta a presença de Deus nesse lugar, onde você está aí, ouvindo a palavra do Senhor. Nos abençoe, que possamos glorificar o nosso Deus com nossas vidas. Vamos orar? Nosso bom pastor, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, a Ti, Senhor, seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, porque só o Senhor e mais ninguém, mais nada nessa vida, ou além dessa vida, é digno disso, Pai. Portanto, muito obrigado, Deus, por esse privilégio da Tua igreja, Senhor Deus, do Teu povo estar reunidos aqui, Senhor,
para te louvar, para te glorificar. Muito obrigado pela presença daqueles que estão nos visitando, Deus. Que se sintam aqui a tua presença, Senhor. Que escutem a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa alcançar aqui todos os corações, nos fazendo, Deus, sair desse momento aqui, diferente de como nele entramos. Que saiamos fortalecidos, animados, edificados e prontos para glorificar o teu nome com nossas vidas. Essa é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a adoração ao nosso Deus essa noite. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Amém. Terra e céus proclamam teu louvor. Maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Nos inclinamos e adoramos, porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e a vida é Senhor, porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida é Senhor. Amém. Somos um no Espírito e um no Senhor. Somos um no Espírito e um no Senhor. E rogamos que sempre haja esta união. E o mundo verá o nosso amor. Nosso amor, sim, o mundo verá o nosso amor. Amor. Numa palavra, evangelho é amor. Conte aos outros de Jesus, pois ele é amor. Paz, 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 paz. Numa palavra, evangelho é paz. Paz que excede o conhecimento. Paz, 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 paz. Cristo, Cristo. Numa palavra, evangelho é Jesus. Ele morreu e ressurgiu. Vivo é Jesus. Vivo é Jesus.
Amém, irmãos? Boa noite a todos. Graça e paz estejam com todos. Irmãos, eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar na leitura. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 5. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 5. Amém? Fazer a leitura aqui. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará pouco. O que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Essa passagem bíblica, ela, para mim, quando eu leio, né, todo o seu contexto, ela me lembra muito o amor. O amor que é a base, aquilo que dá a base para toda a igreja, aquilo que preenche nossas vidas como irmãos em Cristo. E quando eu vejo, né, em todo o contexto, se você for ler todo o capítulo, você vai perceber que a igreja, nesse momento, ela se fez bem presente quando ela percebeu que em um local os irmãos estavam necessitados e eles prontamente foram lá ajudá-los, certo? Inclusive, no versículo seguinte, quando você vai lá para o versículo 2, ele diz o seguinte: porque a administração deste serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também é abundante em muitas graças que são Deus. Então, quando eu leio essas passagens, é interessante que a primeira coisa que Deus fala comigo é que Deus, ele opera em amor nessas vidas em face à necessidade dos irmãos, certo? Ser igreja é também cuidar dos necessitados, né? É também suprir todas as necessidades, né? E Deus, ele é a fonte de toda desse momento em que vai suprir nossas vidas. Ele é a fonte e nós somos o canal. E é muito interessante porque a igreja ela é dinâmica com relação à prática dessa boa obra. E compartilhar aqui com a igreja, né, o presbitério também, hoje, compartilhando que em meio a esse momento de quarentena, em meio a esse momento de isolamento social, certo? O que poderia, assim, muitas das vezes ser um grande motivo para muitos irmãos não ajudarem, não contribuírem, mas aí o presbitério nos trouxe uma grande notícia boa, que os irmãos já têm se mantido bastante compromissados, certo? Então, como hoje tem a boa notícia do batismo dos irmãos, temos mais uma boa notícia. Os irmãos têm sido bem compromissados em contribuir, certo? Em serem fiéis às suas ofertas, para que a igreja possa estar sempre honrando com seus compromissos. Então, nisso, quando eu escuto uma notícia como essa, a primeira coisa que eu penso, o amor está operando na igreja. A igreja está sendo realmente recebendo esse amor e agindo segundo esse amor. Um amor que ela supre necessidade, certo? Um amor que ela opera em toda a igreja e nos faz sermos um só. Porque ser igreja é isso. Olhar para a necessidade, nos entregarmos não só oferta, como nossas vidas,
porque essa é a nossa primeira oferta maior, nos entregarmos como oferta viva, como um sacrifício racional a Deus, nossas próprias vidas a Deus, e depois honrarmos a Deus com os nossos recursos, certo? Então, aqui, vocês estão vendo aqui a conta da igreja, onde o qual todo mundo pode estar contribuindo e ajudando, certo? Então, irmãos, eu, particularmente, fico feliz em estar compartilhando para vocês que nós, como igreja, a gente temos sido bastante compromissados e fiéis, e que essa notícia a gente compartilha isso com muita gratidão no nosso coração, né? Primeiramente a Deus e segundo aos irmãos, né? Porque nesse momento, apesar de o mundo estar passando por esse momento difícil, mas nós, pela graça de Deus, estamos passando por ela pela fé, né? Vitoriosos, né? Isso para a honra e glória de Deus, nosso Pai. Amém? Eu gostaria de convidar a todos para fecharmos nossos olhos e entrarmos em oração. Amém? Querido Pai, te agradecendo, Senhor, por mais esse momento, por esse culto, por mais esse momento onde nós, como igreja, estamos unidos, aprendendo mais da Tua Palavra, no qual também agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito, só Tu, Deus, leva pessoas que não se entregaram a Jesus a se batizarem. Somente o Teu Espírito opera para que nós, como igreja, possamos estar sempre de olho nas necessidades, no qual só Tu, com o Teu Espírito Santo, opera em nós, para que sejamos um só. Senhor. Não é obra do homem nem da carne, mas é obra do Teu Espírito Santo. E nós ficamos muito felizes, Senhor, porque o Teu amor tem sido abundante em nossas vidas. E que tudo isso que façamos não seja para nós nem para o homem, mas somente para Te honrar e glorificar. E assim que eu Te oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, estar ao Teu lado, Senhor. Amém. Boa noite, a paz em Cristo a todos, né? Irmão, hoje gostaria de falar, antes de ler o versículo, sobre morte, né? Quando morre alguém na família muito querida, a gente fica, quando a gente vai comentar com outro, né? De 2, 3 ou 4, 5, 10 pessoas, dói o coração, a gente chora, se lamenta, derrama lágrimas para aquele ente querido que a gente perdeu. E dói, por muitas vezes, dói a alma. Mas, quando nós lembramos o ato de Cristo, aí nós não choramos, nós se alegramos pela morte de Cristo. Quando é um parente, a gente chora, se lamenta, entra em estado de desespero, mas quando o cristão chega nesse ato que ele lembra do sofrimento de Cristo, dos momentos de dores, momentos de angústia, de todo o sacrifício, ele se alegra, porque sabe que ele nasceu na sua ressurreição.
E quando nasce uma criança, vem aquele momento de alegria, mas vem a despesa, vem a luta e vem o trabalho. E muitas vezes as decepções. Mas aquele que nasce em Cristo, ele é uma nova criatura e recebe um aporte ou um presente, ou seja, um único presente melhor da sua vida, que é a salvação para a vida eterna. Então, quando nós lembramos desses dois momentos, irmãos, da morte e da ressurreição de Cristo, para mim é um dos prazeres da minha vida hoje, lembrar da morte, mas do meu nascimento na ressurreição de Cristo, através do ato do batismo. Esse pai e filha hoje fez uma nova vida em Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer uso da palavra do Senhor, que encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Que nos dá uma reflexão muito boa. Paulo recebe esse mandamento direto do Senhor, né? Ele recebe esse mandamento do Senhor. E que nós possamos botar em nosso coração como Paulo, o mandamento, né? Que ele nos passe e a gente possa pôr. Que ele diz, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Irmão, eu, olhando para esse texto agora recentemente, esse texto tem uma frase que ele é repetitiva. Ele me chamou muita atenção. No versículo 24, né? E no versículo 25, ele fala no 24 e repete no 25, a mesma frase, né? Eu fiquei observando essa expressão desse texto, irmão, quando ele fazer isto em memória de mim. Por quê? Paulo repete essa frase. Por que ele repete no pão e repete no vinho? Em outra parte da Bíblia, nós não encontramos essa frase. Só aqui. Eu tive observando e nunca encontrei essa frase em outro canto. Por que Paulo nos dá essa chamada de atenção para esse ato, né? Todas as vezes ele fala no pão, e no versículo 25 ele fala novamente, fazer isso em memória de mim. Ele fala no versículo 4 e no versículo 25. Aí me levou a entender que quando ele fala isso, irmão, ele está falando que isso nós deveríamos fazer para o nosso crescimento espiritual, para nós lembrar não só do ato da ceia, mas esse momento contínuo, a semana inteira, lembrando que nós temos que fazer aquilo todas as vezes em memória do Senhor, em memória de Cristo. Que é todas as vezes que nós comemos o pão, nós vamos lembrar a morte do Senhor. Fazer isso em memória de mim todas as vezes. Então, tudo que nós vamos fazer, nós lembrar. Fazer isso em memória de mim. Então, que nós podemos ter essa aprendizagem com o Senhor. Eu achei isso muito, sabe? Fiquei me perguntando, às vezes, por que Paulo repetiu? Jesus poderia ter repetido. O próprio Senhor poderia ter repetido, mas ele não repetiu. Mas Paulo, uma coisa me levou, não vou dizer que a Bíblia é mais eu pensei. Porque Paulo, ele passou o apóstolo doutrinário da igreja do Senhor. Por isso que Paulo tinha que ter
essa diferença, eu posso dizer, ou essa referência, dele chamar essa atenção, porque ele passou a ser o pregador para a Igreja do Senhor, o doutrinário de todas as suas casas. Isso foi que me chamou a atenção para isso, né? Que nós podemos fazer isso todas as vezes, em memória do Senhor. Vamos orar pelo pão e pelo vinho, e que os irmãos, já acredito que todos já estão acostumados, né? Pão e o vinho. Nós vamos orar logo pelos dois para nós ganhar tempo, que aí o irmão faça com separado, come o pão e depois o vinho, ok? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, que nós te oramos, nós te enaltecemos, rendemos graça, louvores ao teu nome, Pai, por esse momento tão sublime, Deus, por esse momento tão importante em nossas vidas. A Deus, que esse momento ele possa refletir, Deus, não só agora, esse instante, mas que ele se estenda no decorrer da semana. Nós venhamos lembrar do teu ato de sacrifício ali na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. Que nós venhamos lembrar que ali ele derramou o sangue por mim, por nós, derramou o sangue pela tua igreja. Pai Santo, nesse momento que apresenta esse pão, que representa o corpo de Jesus. Pai, e também apresenta o vinho, Senhor, que representa o sangue derramado ali na cruz do Calvário. Pai Santo, assim te louvamos, te enaltecemos nesta tarde, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o qual vive e reina para todo sempre. Amém. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, ó, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém, Deus seja louvado. Boa noite. É um prazer imenso fazer parte deste momento da Palavra do Senhor. Vamos ler em Atos, capítulo 11, versículos do 27 ao 30. Ok? Amém? Naqueles dias,
desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantou-se um deles, por nome Acabo. Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Os discípulos determinaram mandar a cada um conforme o que pudesse o socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Os que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciões, por mão de Barnabé e de Saulo. Bem, vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, por este dia, pelo este momento, Senhor, de estarmos aqui aprendendo sobre a Tua Palavra. Que o Senhor venha, Senhor, o Senhor venha ajudar o irmão que vai passar a Tua Palavra a nos fortalecer cada vez mais com a Tua Palavra. Que o Senhor venha nos ajudar a enfrentar as nossas dificuldades, a alcançar o nosso objetivo, seguindo cada vez mais, Senhor, a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos ajude e que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais. Amém. Obrigado, Ananias, pela leitura. Obrigado aos irmãos que até agora têm conduzido esse momento tão especial. E como é uma noite especial hoje. Hoje é um grande privilégio. Nós vamos estar ouvindo um irmão muito amado. E a primeira vez que eu o conheci foi num pariai, lá no Lamaná. E de lá para cá, Deus tem me abençoado com o conhecimento desse irmão, com o amor dele, com a dedicação dele ao reino. Ele tem sido uma ferramenta poderosa de Deus lá em Pernambuco, Boa Vista, São Lourenço, aquela região, e também aqui para nós, porque de vez em quando ele dá um pulinho aqui e tem nos abençoado. Quando não, ele faz via internet, né? E nos traz um estudo, tem nos abençoado. O nome desse irmão é Severino, mas é mais conhecido como Bill, tá? O nosso irmão Bill está ministrando a palavra hoje para nós. Ele é casado com a Daisy e tem 3 lindas filhas, a Hannah, a Yasmin e a Dara. Ele trabalha na Escola da Bíblia em Boa Vista, ele serve também na igreja, eu não lembro, São Lourenço ou é Curado. Ele vai me confirmar. Oi? São Lourenço. São Lourenço. Então, ele tem sido uma grande bênção, irmão. Eu sei que Deus tem usado esse homem para a glória de Deus, para abençoar o reino aqui no Nordeste. Irmão, Senhor te use, te abençoe, que o Senhor possa estar te usando como instrumento para nos abençoar hoje à noite. Para mim, particularmente, vai ser um grande privilégio estar ouvindo você. Deus abençoe. Obrigado, Daílson. A paz de Cristo a todos os irmãos. Como o Daílson já apresentou, não é? Meu nome é Bill, mas como todo nordestino, meu nome original é Severino. Né? E estou aqui no quarto, só mostro o meu rosto, né? Mas minha esposa está aqui do meu lado e as 3 filhas estão aqui também do meu lado. Como é o computador, não dá para mexer a câmera e mostrar para todo mundo. Fico contente em ver alguns irmãos que ainda não se decidiram se são pernambucanos ou se são cearenses, né? Como Monteiro, Dona Dilce, que estão aí, né? Márcio e Sabe também. Bem, eu já estou declarando que vocês são pernambucanos, viu? Então, mas de qualquer forma, acima de tudo, vocês são cristãos. Opa, mano, você está aí também? Estou vendo você, a paz. Bem, amados, é um prazer com vocês e eu agradeço a Deus que nós podemos viver numa época em que pragas como estas não têm o mesmo impacto e causam os mesmos problemas do que há 100 ou mais anos. Né? Hoje nós temos um celular,
Nós temos um aplicativo como o Zoom, que a gente pode conversar e ouvir e estar com os outros de uma forma diferente, que nada chega perto do que a presença física. Bem, o texto que o irmão leu, lá em Atos capítulo 11, é um texto importantíssimo, né? Porque nós olhamos para o livro de Atos como um modelo do que a igreja deve ser, de como a igreja deve, acima de tudo, se comportar. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem em Atos capítulo 11 e relesse comigo esse texto, tá certo? Se você não pôde acompanhar da primeira leitura, eu estou lendo agora da Nova Almeida atualizada. A diferença é muito pouca. E leia comigo Atos capítulo 11. Vamos começar com o versículo 25, um pouquinho antes, porque tem um versículo muito famoso aí. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Paulo. Esta passagem, assim que eu comecei a analisar ela me veio à mente uma palavra que é unidade. Inclusive, um dos comentaristas que eu estava pesquisando, ele usou a palavra unicidade. Ou seja, a igreja era uma. A igreja estava unida. E unida em que sentido? Na pesquisa, né, eu fui olhar. Os irmãos que talvez estudam a palavra, conhecem, eles sabem que existe duas cidades por nome de Antioquia. Esta Antioquia aqui, que Lucas se refere, ela estava a nada menos do que 500 quilômetros de distância de Jerusalém. 500 quilômetros de distância. De Recife para a cidade mais distante, não é? Aqui do nosso estado é coisa como 7 quilômetros, são 12 horas de ônibus. É mais ou menos a mesma distância de Recife para Fortaleza. Fortaleza, eu acho que é coisa como 720, 750 quilômetros. Entre Jerusalém e Antioquia, que ficava na Síria, mais ao norte, era em torno de 500 a 520 quilômetros de distância, irmãos. E o interessante, esta igreja estava unida. Unidade é alguma coisa muito importante para o Senhor Jesus. Antes dele partir, ele orou pedindo por unidade, por essa unicidade. Paulo, ele fala de que há um só corpo. Em Efésios capítulo 2, ele diz, há um só corpo. Espiritualmente, nós somos um. Nós temos e gozamos de uma unidade espiritual. E quando você vai olhar lá em Efésios capítulo 4 e no livro de Efésios, Paulo quer dizer com um só corpo. Basta você voltar para o capítulo 2 e eu peço que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Vamos ver umas 2, 3 passagens hoje à noite. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia em mãos ou o seu aplicativo, se for.
Então, Paulo diz em Efésios 4 que há um só corpo. Mas ele esclarece antes o que ele quer dizer por isso em Efésios 2, capítulo 2, versículo 15 e 16, quando ele diz assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que de dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Quando você lê o contexto aqui de Efésios 2, você percebe que essa unidade que o apóstolo tinha em mente é que ele, Deus, uniu através da cruz judeus e gentios, povos com mentes, culturas, entendimentos de mundo completamente separados, diferentes, mas que foram um só no corpo de Cristo. Nessa igreja que nós chamamos de igreja universal. A palavra universal em grego é católica. Essa igreja que está pelos 4 cantos da terra, essa igreja que Paulo fala lá em 2 Timóteo, que sabe quem são os seus, essa igreja ela é uma espiritualmente. E essa unidade, Deus começou a efetivar através da união no corpo de Cristo, de judeus e gentios. E Paulo diz em Colossenses que isso era um mistério. Esse mistério estava na mente de Deus, que um dia ele ia unir todos os povos. Por isso que Jesus diz e pregar para todas as nações. Então, hoje na igreja, nós temos pessoas aqui no Brasil, né, de várias culturas, mas nós temos pessoas em Cristo de todas as nações. Dá para imaginar que você tem irmãos no Japão, você tem irmãos na Índia, você tem irmãos na Rússia, você tem irmãos nos confins da África e, espiritualmente, nós somos um. Eu gostaria de falar mais, na verdade, hoje, não somente da unidade espiritual que existe em Cristo, que nós nos chamamos de cristãos, carregamos este nome. Eu gostaria de falar de que a igreja ela é uma espiritualmente, mas ela também é uma materialmente. Existe uma unidade espiritual, mas existe também uma unidade material. O texto que, para mim, foi chave para entender bem essa passagem de Atos 11, vem de Romanos, capítulo 16. Então, se você puder abrir sua Bíblia em capítulo 15, Romanos, capítulo 15, volte um pouquinho na Bíblia, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Vamos começar do versículo 25 até o 29. 25 a 29, porque esse texto tem a ver com Atos, capítulo 11, a nossa passagem de hoje. E tem a ver com essa ideia de unidade, de unicidade. Olha o que Paulo diz. Romanos 15, 25 a 29. Mas agora estou de partida para Jerusalém. Isso dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com seus bens materiais. Tendo, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha passando por aí, e bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude
da bênção de Cristo. Então, lá em Atos 11, nós vemos que Paulo foi até Antioquia, aproximadamente 500 quilômetros. É longe, gente, é muito chão. Buscar a coleta para os irmãos em Jerusalém, durante essa fome que chegou, talvez aí no ano 46, durante o reinado do imperador Cláudio. Ele estava tão disposto a socorrer a necessidade dos irmãos, que não somente ele foi até a Síria, mas aqui no texto de Romanos, ele diz que foi até a Grécia, Macedônia e Acaia, são duas regiões na Grécia. É como se tivesse caminhado ou viajado, coisa como 2.000 quilômetros. E ele diz aqui que nós somos participantes dos valores espirituais dos nossos irmãos judeus, ele estava dizendo. E veja, de certa forma, é verdade. Jesus era judeu. Os apóstolos, todos eles eram judeus. Os primeiros discípulos da igreja, por vários anos, todos eram judeus. Mais do que isso, Paulo diz lá em Romanos 9, a lei de que Deus trouxe ao mundo através dos judeus, a bênção para nós. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José, são judeus. As promessas feitas do chegada do reino de Cristo, as promessas feitas do Messias, foi através do povo judeu. E o nosso Deus que nós adoramos, é o Deus que se revelou no Antigo Testamento, uma matéria que eu gosto de ensinar muito, quem me conhece sabe, primeiro aos judeus. O Deus do Antigo Testamento não é Deus diferente do Novo Testamento, é o mesmo Deus. Então, esses valores, e eu nem falei dos valores éticos e morais que nós compartilhamos com os judeus, são bênçãos que nós recebemos por causa dessa unidade que Paulo vê aqui. E ele diz, nós compartilhamos e mais ainda, somos devedores. E Paulo usa esse argumento para mostrar que existe uma unidade aí entre o povo judeu e os gentios cristãos, entre os cristãos judeus e os cristãos gentios, mas ele diz, eles são participantes das bênçãos espirituais, mas eles também são participantes e até mesmo devedores das bênçãos, na minha tradução diz, materiais. Ainda falando sobre unidade espiritual. O que eu posso fazer pela unidade espiritual? Espiritualmente falando, você pode orar pelas igrejas. Ore pelas igrejas. Você sabe que uma igreja está passando por dificuldade. Ore por ela. Você passa por uma cidade de viagem e vê uma igreja de Cristo lá. Anote no caderno e diz, eu vou orar por essa igreja. Se você consegue ler inglês, espanhol ou outro idioma, você consegue entrar em contato com igrejas em todas as partes do mundo e você pode orar espiritualmente. E você vai apoiando espiritualmente essas igrejas. Mas pensando aqui em Romanos 15, sobre esta unidade também é uma unidade material. A palavra que Paulo usa aqui no original é uma unidade carnal. Carnal a mais de 500 quilômetros de distância. Ou seja, quando um irmão sofre, todos sofrem. Quando a irmã da Igreja do Centro faleceu de Covid e nós ficamos sabendo, nós oramos por ela. A igreja sofre junto. Esse sentimento de unidade havia ali em Atos capítulo 11 que nós lemos. Não somente estamos unidos espiritualmente, estamos unidos no corpo de Cristo, nos quatro cantos da terra, mas estamos unidos também materialmente. Estamos unidos nas nossas necessidades materiais também. A igreja não pode ficar apenas no discurso, na mensagem, na pregação da unidade espiritual, mas não tira a dor de um irmão que perdeu o emprego. A dor de uma família que não está recebendo o salário ou porque a ajuda do governo ainda não chegou durante a pandemia.
Você vê aí em Atos 11 a palavra moderna solidariedade. Quando ele sofre, eu sofro. Por quê? Porque se ele cair, eu caio também. E note, eu quero reforçar o ponto. Eles não eram igrejas vizinhas. Eles estavam muito longe. Somos participantes das igrejas de perto e somos participantes também das igrejas de longe no Brasil. Irmãos, esse centro de unidade, de unicidade, é importante para que a gente possa dar o apoio necessário às igrejas. Eu peço, irmãos, fique de olho, fique atento se tem alguma igreja na sua região passando necessidade física. Você pode ajudar. Assim como hoje nós temos o Zoom, o Skype, o Meet, nós temos ferramentas que podem mandar dinheiro na internet. Você tem o MoneyGram, você tem aquele Western Union, você tem o TransferWise, e dentro do Brasil, você pode mandar dinheiro de banco para banco com facilidade, R$15, R$20, e você pode ajudar um irmão a mais de 500 quilômetros de distância. E aí, isso mostra que a nossa unidade, ela não é apenas espiritual, mas a nossa unidade também é nas necessidades materiais. E eu gostaria de compartilhar um exemplo tão nítido dessa realidade, mas de forma contrária. Eu não vou dizer o país, é um país na Ásia. Por acaso, alguém me acrescentou e eu comecei a visitar e entrar em contato com uma igreja nesse país da Ásia. É uma igreja muito pobre, é um país pobre. E eles começaram a mandar bom dia, boa tarde, como está o irmão. Depois do tempo, não sabia se isso era fake ou fato, o irmão pediu dinheiro para comprar cadeiras. Eu disse, olha, eu não posso dar para comprar cadeiras. Eu vi que tem irmãs sentadas no chão e homens sentados nas cadeiras. Deem as cadeiras às irmãs e vocês sentem no chão. Isso foi antes da pandemia. Continuamos o relacionamento. Depois eu conheci outro irmão da mesma região, do mesmo país. E depois ele disse, estamos precisando de ajuda. Ajuda financeira. E eu desconfiado, né? Assim, eu não vou dar dinheiro para uma pessoa do outro lado do mundo, só porque diz membro da igreja. O tempo foi passando, chegou a pandemia e a situação nesse país apertou. Apertou. E eu perguntei, eu posso mandar dinheiro assim? Não, assim não funciona. Assado não funciona. Aí eu fiquei na dúvida, os bancos fecharam, esses meios de transferência de dinheiro, como o Western Union, fecharam. E eu fiz a pergunta. Antes de fazer a pergunta, desculpa, eu comecei a pesquisar sobre esse país. E descobri uma boa coisa, que existem centenas de igrejas de Cristo, pequenas, pobres, mas centenas de igrejas de Cristo naquela região daquele país. Centenas mesmo, espalhadas por toda aquela região lá. Sabendo disso, eu perguntei ao irmão, tem muitas igrejas na região? Tem. Você já pensou em pedir ajudas? Pedir ajuda a eles? Eles sabem o que eles disseram? Não vai vir. É triste isso. É triste durante a pandemia. São igrejas de 10, 15, 20 membros, muitos pobres, viúvas. Eu vi as fotos. E o pregador depende do auxílio que as pessoas dão. Acreditando que a informação que ele dá é verdade, um deles, a esposa já fez 5 cirurgias, 3 filhos pequenos, e agora eu não enviar dinheiro para eles, porque esses meios estão fechados, essas lojas de transferência estão fechadas, mas a forma mais fácil dele conseguir ajuda para ele é ter que ficar alguns quilômetros na cidade, na vila ao lado. Mas sabe o que faltou? Unidade. E eu falo a um dos irmãos. Eu disse, irmão, falta unidade entre as igrejas. Nas horas mais difíceis, um país pobre, um país gigante, uma pandemia,
e igrejas desunidas, em que pessoas não poderiam ajudar. Esse irmão ele falou que estava vendo doações de empresários da região para poder sobreviver. O governo dava 15 quilos de arroz a cada 2 semanas. Não dá para nada. Então, esse exemplo dessa igreja, que eu testemunhei, sim, pela internet, é um exemplo de como a unidade ela é não somente algo espiritual, mas algo material. E é algo que você deve fazer. Por quê? Porque Paulo e Barnabé não mediram esforços em viajar quilômetros para arrecadar dinheiro para ajudar. E pelo que tudo indica, eles fizeram mais de uma viagem. Essa daqui foi até Antioquia, e nós vimos lá em Romanos 15, e aqui nós lemos lá em 2 Coríntios 8 e 9, eles foram até mais longe na Grécia, ajuda dos irmãos, para trazer essa oferta. Isso é unidade. Isso é amor em ação. Isso aí é uma forma de você mostrar o amor de Cristo para o seu irmão. Então, amados, unidade é algo prático, em que você estende a mão e você ajuda. Aproveite que hoje nós vivemos numa era em que transferir 10, 15, 20, 50 reais para a conta de um irmão é fácil. Ir numa casa lotérica, fazer um depósito, não custa muito. Se é alguém no outro país, você tem esses métodos como MoneyGram, Western Union, TransferWise, que é da PayPal, que você pode fazer e você pode mostrar que está vivendo o cristianismo do primeiro século. O cristianismo que nós lemos aqui em Atos, capítulo 11. E um cristianismo palpável. Um cristianismo que você dá para sentir. Que você dá para ver na mesa da pessoa. Que aquele irmão, à distância, se importa com você. Então, podemos ser unidos? Podemos. Temos nossos desafios? Sim, temos nossos desafios. Mas eu acredito que a Igreja de Cristo pode conseguir muito mais quando ela se une. Então, minha oração é que abramos os olhos para as igrejas na região metropolitana aí de Fortaleza. Tem alguma igreja passando de dificuldade? Tem algum irmão passando de dificuldade? Que Deus abra o nosso coração e nos sensibilize para a igreja aí no grande Ceará, no estado do Ceará. E por que não, com os meios de hoje, para a igreja no Nordeste, no Brasil, na América Latina e no mundo? Porque Jesus disse que essa unidade é essencial para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, a igreja unida, ela consegue muito mais. Que o Senhor Deus nos abençoe nessa missão de nos unirmos para alcançar esse mundo perdido. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você
no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Obrigado, Bill. E essas palavras profetizadas, vamos dizer assim, por Deus, e usando você como instrumento, possa penetrar em nossos corações, em nossas vidas, e que nós, como igreja, possamos realmente ter essa visão que teve o apóstolo Paulo, quando ele pediu a unidade da fé, né, que nós pudéssemos ser um só corpo, né, fomos batizados num só Espírito, uma só esperança. Então, que nós tenhamos realmente essa unidade em Cristo Jesus, sempre. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Gostaria de chamar agora aqui, como é tradicional no nosso culto, nosso irmão Luiz, nossa Fabrícia. Eu não sei quem vai falar nesse momento, se vai ser o irmão Luiz ou se é a Fabrícia, mas gostaria agora para vocês falarem algo para a igreja. Estão nos ouvindo? Fabrício, seu Luiz, você tem que aceitar, você tem que clicar no para poder liberar o microfone de vocês. Pois é, estou muito feliz em ter fazer parte da vida do Senhor e juntamente com a minha filha. Isso para mim foi uma honra muito grande. Deus seja louvado, seu Luiz. Amém. Fabrícia, quer falar? A Fabrícia não está. Ela foi para casa, está na casa dela. Tá certo. Irmão Luiz, seja bem-vindo. A Igreja do Senhor lhe recebe de braços abertos. Que o Senhor venha para somar, para cada vez mais estarmos juntos em comunhão, no só corpo e batalhando pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Amém. Muita paz. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 2, ele fala que a igreja lá em Jerusalém perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no pão e na oração. Então, essa pregação, essas palavras do irmão Bill, realmente veio como uma luva, né, para a igreja, para a nossa igreja, para a nossa congregação. Porque nós temos testemunhado o quanto essa igreja tem orado a Deus. Nós temos testemunhado o quanto essa igreja tem servido, no sentido de servir às mesas, comparar um pouco do que nós temos com aqueles que precisam, com aqueles que perderam o seu emprego, ou que não estão recebendo o seu salário, ou antes recebiam. Então, eu acho que, para nós, é um testemunho vivo do amor de Deus que opera em nossas vidas. Então, se você tem intercedido a Deus com a sua oração, se você tem ajudado a pessoas, não importa que sejam irmãos, com a cesta básica, com o alimento, com a sua presença, dando ânimo nos momentos difíceis, Deus seja louvado. Porque isso realmente mostra o amor de Deus na vida dessa congregação, na vida dessa igreja. Isso é unidade. Isso é ter compreendido as palavras do apóstolo Paulo, as palavras de Jesus. Que Deus seja louvado. E eu gostaria, irmãos, de citar aqui alguns agradecimentos que foram colocados no Sentinela, né? O nascimento do neto da irmã Estrela, que nasceu essa semana que passou, né? A Alice
agradece pelo seu cunhado, o seu Delano, que se curou da Covid, mas ainda está se tratando por conta do AE, né? Precisa de tratamento ainda. O Vanildo, o irmão do Geraldinho, que fez a cirurgia, conseguiu fazer a cirurgia, está se recuperando também. A Babi tem pedido orações pela irmã dela e pelo sobrinho dela, que estão ainda internados, eu acho, e faleceu o seu cunhado, infelizmente, pela enfermidade de Covid, né? A Marianita está internada no hospital aqui próximo de Messejana. A Pretinha pede oração por ela, tem pedido oração por ela, Marianita. E o Eliel pediu hoje, se eu não me engano, orações pelo Sérgio, um colega seu de trabalho que contraiu também o vírus. Irmãos, como vocês viram, muitas pessoas estão precisando da nossa oração, da oração da igreja. E muitas pessoas acreditam que essas orações estão sendo atendidas. Deus seja louvado, irmãos. Continuem firmes. Não esqueçam de colocar o seu joelho no chão. Interceder a Deus, rogando a Ele misericórdia por conta dessa pandemia. E eu sei que nós iremos atravessar esse período. Nós sabemos que iremos atravessar esse período. E logo vamos estar, com certeza. Eu gostaria então de orar agora. Agradecer a todos que estiveram conosco nas salas. Se nos visita mais uma vez, Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar com vocês. Volte mais vezes para adorar a Deus com todos esses que estão aqui com você nesse momento. Então, pedir a todos que pudessem baixar as cabeças e orarmos ao nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, é em nome de Jesus, aquele que vive e reina por toda a eternidade, que nós estamos aqui agora, nesse momento, Pai, agradecidos, felizes, contentes, porque o Senhor está no nosso meio. Porque o Senhor, Pai, certamente operou na vida da igreja, na vida de todos, ó Deus, teus servos e servas. Obrigado, ó Deus, pelo novo nascimento, ó Pai, do irmão Luiz e da Fabrícia. Sei que a dona Fátima, com certeza, está muito feliz com esse acontecimento. Deus seja louvado e que Deus possa ser glorificado nessa família. Abençoa, ó Pai, a vida do Bill, que ele continue, ó Pai, cada vez mais servindo ao Senhor e que Deus fortaleça as pés cada vez mais. Obrigado por tudo que presenciamos, ouvimos e podemos sentir, ó Pai, nesse culto de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e oramos. Amém.